Então você tirou o diabo num jogo de tarô? Esse é um arcano que as pessoas têm muita dúvida se é bom ou se é ruim quando sai num jogo pra você. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o significado do diabo no dinheiro, no trabalho e nos relacionamentos amorosos. Meu nome é Alice Lapertosa, eu sou taróloga, professora de tarô e criei esse canal aqui para ajudar você a ler todas as 78 cartas do tarô com confiança. Esse aqui é o Diabo no Tarô de Rider-Waite. E você pode ver nessa carta essa figura sobrenatural que é meio humano, meio animal e meio besta. E ele está acima dos dois seres humanos, do homem e da mulher, que estão acorrentados aos pés do diabo. Essa carta vem dizer pra gente que nós estamos sendo vencidos por algo que é muito maior do que nós. Ele fala que os seus desejos, eles estão fora de controle. Não existe razão aqui no diabo. Ele está acima da cabeça das pessoas. E as pessoas estão acorrentadas a esse desejo. Então ele fala muito de vícios, de desejos fortíssimos e incontroláveis, aquele tipo de coisa que você não consegue pensar direito e sai correndo atrás desesperadamente para conseguir o que você quer. Pode ser vício em uma pessoa específica que você quer, que você cismou com ela e você não abre mão. No diabo você se sente dominada por esses vícios, por esses desejos incontroláveis. Esse aqui é o diabo no tarô mitológico. Ele faz referência ao deus Pan, que era o deus incumbido de distrair, de entreter o Olimpo, e também era o deus que gostava muito de se esconder nas encruzilhadas para assustar as pessoas. A gente vê aqui na carta o deus Pan segurando os dois seres humanos, o homem e a mulher, como se eles fossem fantoches. Aqui a gente tem muito forte essa referência de você ser refém das suas distrações, de você realmente precisar fugir da realidade com os prazeres mundanos e terrenos. Esse aqui é o diabo no tarô de Marsella. O que mais me chama a atenção nessa carta é que ele está segurando uma espada pela lâmina. Ou seja, o diabo vem te mostrando que aquilo que você poderia usar para o seu bem, para se proteger, que é uma espada, você está usando para se machucar. Você está usando isso da forma errada e te causa dor. O diabo é o arcano número 15 e ele ainda está nas cartas que a gente chama de caminho da dor. E quando o diabo vem no futuro? Você pergunta, Alice, tal coisa vai se realizar na minha vida? Com o diabo, sim. É um sim enorme, redondo. Vai acontecer sim. Mas é porque você vai insistir muito. Você vai encasquetar com aquela coisa, vai enfiá-la na cabeça e você vai correr atrás até conseguir. Se for um emprego, você vai correr atrás até conseguir. Se for um relacionamento, você vai correr atrás até conseguir. Qualquer coisa que você queira no diabo, existe essa energia de forçação de barra, mas você consegue. Quando o diabo vem nos pensamentos de alguém por você, você pergunta, Alice, essa pessoa tem boa intenção comigo? Quando aparece o diabo, significa que essa pessoa, ela está olhando mais o lado dela do que o seu. Ela não está muito preocupada com o seu bem-estar nesse momento. E aí tem que olhar os arcanos menores, as outras cartas do jogo, para saber se isso é só um leve egoísmo ou se essa pessoa ela realmente está querendo se aproveitar de você. Vou contar um caso real que aconteceu com a carta do diabo na minha vida. Eu sou cheia de casos de costureira. E dessa vez eu fui até a costureira querendo fazer uma peça de roupa. E aí, quando a peça ficou pronta, ela me ligou. Eu tinha tirado no jogo para saber se ela ia me devolver certinho, na data, se ia ser tudo tranquilo ou se ia ter algum contratempo. E saiu a carta do diabo nas intenções dela. E eu fiquei olhando para esse diabo e pensando, essa pessoa ela vai tentar se aproveitar de mim de alguma forma. Vamos ver o que ela está querendo. Quando as minhas roupas ficaram prontas, essa costureira me ligou e ela falou assim, Alice, tá pronto, você pode vir buscar, só que eu comprei o tecido muito grande, então acabou que sobrou tecido. E eu, esperta, porque já tinha visto a carta do diabo no jogo, ela já tinha me dado um alerta, eu
coloquei um pezinho atrás, fiquei atenta e falei, e aí? Aí ela virou pra mim e falou, pois é, como o tecido sobrou, eu acabei fazendo 3 peças iguais da mesma. E pensei que você gostaria de levar as 3. Ela não me perguntou se eu queria ou se eu estava precisando. Ela fez a peça, já estava pronta e ela queria empurrar aquelas peças em mim. Ela não olhou o meu lado da situação, não sabia se eu queria nem se eu podia pagar. É um exemplo de como o diabo atua de uma forma levinha. Essa história ela não deu em nada muito sério. Eu falei que eu não queria, né, que eu não desconversei de alguma forma. Mas ela mostra uma pessoa que tem um interesse mais egoísta e que está tentando levar vantagem na situação em cima de você. Quando você quer comprar um carro, por exemplo, você pergunta como que vai ser essa compra e aí sai o diabo nas intenções da pessoa. Você vai ter que dar uma olhada direitinho se esse carro está dentro da lei, se os documentos estão certinhos, às vezes tem alguma coisa errada aí. Às vezes tem multa que não foi paga, às vezes tem alguma coisa até mais grave nos documentos, às vezes eles são falsificados, alguma coisa nesse sentido. Vai depender muito do caso, mas você fica alerta. Você tem que dar uma olhada se o valor que essa pessoa está pedindo é o que o carro realmente vale. Pode ser que ela queira tirar vantagem de você, então ela está te vendendo um carro que é muito velho, que está abaixo daquele valor, ou por algum motivo ela está querendo pedir a mais do que ele vale. Quando sai o diabo, você pode levar também o carro no mecânico, pedir para ele dar uma olhada geral em tudo, com muita atenção. Pode ser que a pessoa tenha tentado mascarar alguma coisinha nesse carro, tem alguma coisa estragada e ela foi lá e deu um jeitinho, sabe? São coisas que você precisa ficar atenta quando o diabo sai num jogo de tarô. Se você está perguntando do seu chefe e aí sai o diabo nos pensamentos dele, pode ser que ele esteja tentando te oferecer alguma coisa, algum projeto que na verdade você vai acabar saindo prejudicado, ou que você vai ter que trabalhar demais e não vai receber. Talvez ele leve os méritos por você. Existe alguma coisinha ali naquela relação que o seu chefe ele está querendo levar vantagem. Quando ele sai no pensamento de alguém e você está perguntando sobre amor, Alice, eu acabei de conhecer um cara. O que ele está pensando de mim? Se sai o diabo, significa que essa pessoa, ela quer você, ela quer inclusive muito, essa pessoa se esmou com você de alguma forma, mas é por um interesse dela. Essa pessoa viu alguma coisa em você que chamou atenção, pode ter sido porque você é uma pessoa muito bonita, pode ser porque você é famosa, popular, ou então porque você tem um corpo muito bonito. O diabo tem essa coisa com o físico, né? Pode ser por algum outro motivo, por exemplo, você ter dinheiro. Alguma coisa essa pessoa viu em você que faz sentido pra ela, que ela cobiça. Então ela quer você muito como um troféu. Ela quer exibir você para os outros. Quando ela tem você na cabeça dela, isso significa que ela aumenta. Ela se torna uma pessoa maior, melhor, mais valiosa. Então é muito por interesse próprio, mas existe sim um desejo bem grande. Essa pessoa, ela fica atrás de você, ela força a barra, ela vai fazer de tudo para essa relação acontecer. E se for uma pessoa que você já tá num relacionamento, sai o diabo nos pensamentos do seu namorado, por exemplo. O diabo, ele fala de muita possessividade. Tá falando que essa pessoa, ela quer você como se você fosse dela. É uma pessoa bem desconfiada, que não confia em você. Tem essa energia de possessividade, mesmo que já seja um relacionamento estabelecido, mesmo que você esteja casada. Outra coisa que o diabo fala quando você já tem um relacionamento com seu namorado ou com seu marido é sobre uma pessoa que vai continuar errando. O diabo, ele não aprende com o erro. Então, se ele fez alguma coisa que você não gostou, que deu desentendimento entre vocês, e ele prometeu pra você que vai mudar, no diabo não vai. Ele insiste naquilo e vai bater cabeça naquilo, vai repetir o mesmo erro com você. Quando a gente fala de relacionamentos, o diabo, ele é uma carta difícil de lidar, que tem que
realmente abrir um jogo com cuidado para ver como estão as outras partes do seu relacionamento, como está o sentimento dessa pessoa, qual vai ser o futuro de vocês, porque o futuro pode mostrar que você vai melhorar, que essa possessividade do seu marido ou do seu namorado, ela vai se tornando melhor com o tempo. Então é um jogo que a gente tem um pouco de cuidado quando ele sai nos relacionamentos. Mas quando ele sai no dinheiro, ele tem um significado completamente diferente. Você já vai entender por quê. Mas antes, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever e ativa o sininho de notificação, porque a gente tem uma meta de chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. O canal está começando agora e com a sua ajuda eu vou conseguir. Então o diabo, que é a carta dos vícios, a carta do egoísmo e da enganação, tem lado positivo? Tem. O diabo ele é muito positivo quando ele vem no dinheiro para você. Por quê? O diabo ele é uma carta terrena. Ele fala de prazeres terrenos, como a gente estava conversando agora há pouco. Ele fala sobre prazeres físicos, sobre comida. E o dinheiro, ele é terreno. Então, tudo aquilo que está no campo material, que é físico, que a gente pode tocar, o diabo, ele valoriza e ele abre os caminhos para isso. Se você pergunta, o dinheiro, ele vai entrar? No diabo, o dinheiro, ele vai entrar muito rápido. Principalmente se ele for um dinheiro inesperado. Isso aqui fala de sorte, fala sobre você ganhar pequenos prêmios, você pode até ganhar na loteria. Ele favorece as coisas que são materiais. Só que tem um porém. No diabo você nunca fica satisfeita. Quando chega o seu prêmio, você fez um jogo lá na loteria. Você queria ganhar na Mega Sena. E você pergunta o futuro do jogo, sai o diabo? Pode ser que você receba um prêmio de um tamanho pequeno, por exemplo, sei lá, R$300. Ou R$3.000, por que não? Eu tenho um amigo que já ganhou R$10.000 na loteria. Antes de conhecer ele, eu não sabia de ninguém que já tinha ganhado isso e ele ganhou R$10.000. Então pode ser que você ganhe um prêmio, independente do valor, mas você não irá ficar satisfeita com ele. O diabo fala de insatisfação. Então você vai olhar para aquilo e vai falar: nossa, ganhei R$300, eu estava querendo ganhar a quina. Ou então, nossa, ganhei R$3.000, mas o fulano ganhou 10. É um sentimento que você jamais fica satisfeita com o que ele te traz. É positivo? Sim, você ganhou dinheiro, mas você não vai gostar muito daquilo. Inclusive, ele fala sobre alerta, no sentido de não gaste o seu dinheiro desesperadamente. Porque no diabo, se você não presta atenção, você gasta muito rápido. Esse dinheiro, ele some na sua mão. Que você vai gastar com um monte de coisas supérfluas que você não precisa. Você não vai pensar muito naquilo. No diabo não tem pensamento. A razão está obscurecida pelos desejos, lembra? Mas o dinheiro vai entrar. Outra área que ele é muito positivo também é o trabalho. Quando você pergunta, Alice, eu vou conseguir ser promovida? No diabo ele diz que sim. Ele diz que existe um ambiente de muita competitividade, pode ter inclusive pessoas com inveja de você nesse ambiente, elas estão competindo com você, mas o diabo ele mostra que você tem a vantagem, que por algum motivo ali você se sobressai em meio àquelas pessoas, então você chama a atenção da diretoria da sua empresa, por exemplo. O diabo ele tem lábia, ele consegue se comunicar, ele encanta as pessoas, ele seduz com a sua lábia. E ele também fala sobre fama, ele fala sobre as pessoas olharem para você e verem que ali tem alguma coisa valiosa. Você realmente se destaca no meio das pessoas que estão competindo com você no trabalho. Ele pede só para você tomar cuidado, para você não usar artifícios que de repente não são muito honestos para ganhar essa competição. Porque no diabo ele te fala que talvez você não esteja preocupada com isso. E aí pode dar ruim no futuro. Por exemplo, você se destacou, mas para que isso acontecesse você contou uma mentirinha que ali você está querendo um emprego novo, e você pergunta, Alice, eu vou conseguir um emprego? Com o diabo, provavelmente sim. Mas toma cuidado para você não colocar ali no seu currículo uma coisinha que não é muito verdadeira, porque pode ser que isso faça você se destacar, mas lá na frente isso vai dar pau.
Mesmo assim, ele diz que você tem vantagem competitiva, que as pessoas estão prestando atenção em você. O diabo ele tem um certo brilho no social. As pessoas olham para você e elas veem alguém interessante. Vamos falar um pouco mais sobre amor e relacionamento. O diabo, quando sai no sentimento de alguém por você, você pergunta: Alice, estou conhecendo o fulano, o que ele está sentindo por mim? Nos sentimentos fala assim de paixão, tá? Existe paixão no diabo, é envolvente, é atraente, é fortíssimo, mas é uma paixão egoísta. Quando você pergunta sobre desejo físico, atração, se a pessoa tem atração por você, no diabo ela tem muita atração. É uma coisa fortíssima, é química, é aquela coisa incontrolável. Mas vai ser uma pessoa que quer satisfazer as necessidades dela. Então não espere muito cuidado, muito carinho, perguntas sobre o que você gosta ou o que você não gosta nessa parte do físico vindo do diabo, não. É uma pessoa que pode trazer fetiches, ele fala muito disso e vai querer realizar esses fetiches com você, independente de você gostar ou não. É bem egoísta, apesar de ter uma química fortíssima. Quando você pergunta especificamente qual vai ser o futuro desse relacionamento com tal pessoa, se vocês estão se conhecendo agora, o diabo ele fala bastante de namoro, sim. Mas é porque um de vocês ou os dois vai forçar a barra. E aí vai ser um namoro que você tem que ficar alerta, num sentido de ver os próximos capítulos. Porque muitas vezes é aquele namoro por interesse. Vocês estão juntos por algum motivo que beneficia os dois ou então um dos dois. Seja porque um tem dinheiro e o outro quer a beleza, por exemplo. Aqueles casais em que um é rico e está procurando alguém bonito para mostrar para os outros. Ou então aquele caso em que os dois são famosos, são atores, saíram dos holofotes, estão meio apagadinhos, tem tempo que não são chamados por alguma coisa, e aí eles entram num relacionamento um com o outro para sair na mídia. Se você for uma pessoa popular, pode ser que a pessoa queira esse relacionamento para te usar por causa da sua popularidade. No diabo existe essa forçação de barra, que um tá usando o outro. E por isso ele te dá um alerta que talvez esse relacionamento não dure muito. Se vocês não mudarem essa questão de um estar vendo o outro só como algo que beneficia a ele, pode ser que vocês não consigam levar para frente. No exemplo dos atores que eu dei, caso essas duas pessoas fiquem juntas para aumentar a fama delas, mas ao longo desse caminho eles percebam que gostam um do outro, aí essa energia vai se modificar. Mas caso eles não percebam ou não mudem isso, esse relacionamento ele tende a dar ruim. Então você está conhecendo alguém e o diabo vem no futuro, fica de olho, se pergunta o que eu realmente quero com isso? O que eu estou buscando aqui? O que eu estou ganhando nessa interação? E se já é um relacionamento firme, Alice? E se eu estou casada e vem o diabo no futuro do meu relacionamento? Ou então estou namorando e vem o diabo? Ele está falando de um futuro conturbado, pelo menos nos próximos meses. Fala que vocês vão ter muita briga por causa de ciúmes, que vai ter muita possessividade, não é aquele período tranquilo do relacionamento, não. O diabo no futuro de relacionamento estabelecido fala, inclusive, daqueles relacionamentos que vocês queriam estar juntos, os dois forçam para estar juntos, mas vocês estão brigando demais. Ele pode falar também de duas pessoas que estão juntas, forçando a barra para estarem juntas, porque tem algum motivo que elas não querem sair do relacionamento. Pode ser, por exemplo, que vocês não queiram se divorciar para não ter que dividir os bens. Existe alguma coisa ali que está pesando naquele relacionamento. E aí vocês têm que investigar o porquê. E aí, de novo, cabe a você usar isso como uma oportunidade para investigar as suas sombras. Esse aqui é o diabo no tarot das bruxas e ele tem o nome de A Sombra. Esse arcano fala sobre você olhar para aquelas partes suas que não são as mais bonitinhas. São as partes desafiadoras que muitas vezes estão lá escondidas ou que você não quer mostrar para ninguém. Mas ele te convida
quando ele sai do seu jogo, a olhar para essas partes. Porque se você conseguiu perceber que elas estão lá, se você percebe a sua sombra, significa que a sua luz está aumentando. O que em você está te levando para essa situação? O que você está ganhando com esse relacionamento, com essa situação? Pense bastante sobre isso. E quando o diabo vem como conselho, Alice? Como conselho, se você estiver insegura em relação a uma situação da sua vida, e aí você pergunta, tarô, o que eu devo fazer? Como eu devo agir em tal situação? Como eu devo lidar com isso? Para que acabe de uma forma melhor. Ele está falando justamente que você precisa ser mais egoísta. Que você precisa olhar mais para o seu próprio umbigo, olhar para os bens materiais, para os ganhos materiais. Ele é muito comum em situações em que você está se doando demais para os outros, muito preocupada com o que estão pensando, querendo agradar e não olhando o que você realmente precisa. Ou então quando você começa a entrar por um caminho que despreza os bens materiais. Por exemplo, você começa a trabalhar e pensar só em fazer o bem, mas a sua conta de luz está ali para ser paga. O diabo, ele traz esse olhar, ele pede para você que você tenha um interesse muito maior nas coisas que te ajudam, nas coisas que te resolvem a vida. Então é para você cuidar do seu e esquecer um pouco o outro, porque essa relação está desequilibrada nesse momento para você. Pense em você, seja mais egoísta e pense em ganhar dinheiro, em se dar bem no seu trabalho, em conseguir o que você quer daquele relacionamento, porque esse lado no momento para você está faltando. E se você ainda se sente um pouco confusa com os significados das cartas, um pouco insegura ao fazer as suas leituras de tarô, eu te convido a conhecer o Iniciação ao Tarô, que é um programa de acompanhamento. Você vai aprender a fazer 5 tipos de leituras e eu vou te acompanhar nesse período para que você vá criando experiência com o tarô e desenvolvendo a confiança para fazer as suas leituras sozinha. O link para Iniciação ao Tarô está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá e clica nele que eu te espero lá dentro.